Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre disciplina. Eu não estou com a voz muito boa, mas sem blá blá blá, com experiências práticas prévias, principais, próprias, prudentes, vou mostrar para você o que é disciplina. Sem teorias, sem visitar sites, blogs ou visualizar vídeos que são provenientes de pessoas que não têm conhecimento nenhum, apenas têm boas edições. Aqui não tem edição nenhuma. Então, disciplina, pessoal. O que é disciplina? Busquem no dicionário a definição de disciplina: conjunto de regras, regulamentos. Um pouquinho diferente da perseverança. Perseverança é consequência da disciplina. Então, é quando a disciplina ganha amplitude. Por que é tão importante termos disciplina no nosso dia a dia, na nossa rotina? Rotina, todos sabem, é um hábito. Alguém já ouviu falar desse livro, O Poder do Hábito? Eu já li várias vezes, de Charles Duhigg. Ele diz que o hábito precisa de três fatores: a deixa, a rotina que se torna hábito, e a recompensa. A deixa é o que leva ao hábito. E a recompensa, aquilo que você recebe por ter praticado aquela ação, por ter tido aquele hábito. Então, por exemplo, o hábito de tomar um cafezinho após o almoço. Eu tomo um cafezinho quando tenho um intervalo para espairecer, descansar e assim continuar trabalhando. Então, qual é a deixa? Um pequeno intervalo, espairecer. Então, a recompensa é recarregar as baterias para que eu continue trabalhando, mesmo que o efeito seja psicológico. Então, eu tenho um exemplo aqui bem simples. Esse livro fala bastante, principalmente dois exemplos, pessoal. O de um nadador famoso, o maior medalhista da história dos Estados Unidos e do mundo. Vocês sabem muito bem qual é o nadador? Michael Phelps. Phelps, ele certa vez estava tão habituado aos treinamentos e às competições. Já vou falar sobre isso, competições. Isso deve ser frequente para criar rotinas, hábitos diante de um objetivo. Então, certa vez entrou água em uma de suas provas e ele, mesmo assim, continuou nadando e bateu o recorde, assumindo a primeira colocação, porque sabia quantas braçadas seriam necessárias para chegar até o final da piscina. Então, esse é um dos exemplos de Michael Phelps. Aqui fala também de um exemplo que eu acho bastante interessante, quando a Pepsodent criou a pasta de dentes e foi difundido para os militares durante a guerra, e assim uma deixa que era o estresse. Na verdade, eles estavam submetidos a uma situação de estresse, então eles escovavam os dentes, impulsionados pela marca de pasta de dentes que foi difundida na ocasião, e tinha a recompensa dos dentes limpos, e isso diminuiu o estresse durante a guerra. Então eles criaram uma rotina com a deixa e com a recompensa, tornaram esse hábito da escovação com as pastas de dente bem difundida, e isso fez com que aumentasse a qualidade de vida, se é que podemos dizer assim, diminuiu o estresse durante o combate, durante as trincheiras, durante a guerra. Então esses dois exemplos são sensacionais, leiam o livro. Por que eu estou falando do poder do hábito quando se trata de disciplina? Pessoal, eu já passei por algumas situações, eu nunca senti nenhum problema em levantar da cama, fazer o café, ir trabalhar. Isso sempre foi uma rotina para mim e eu assumo isso desde quando eu comecei. Isso não é problema para mim. Acordo sempre no mesmo horário, faço as coisas que eu gosto de fazer antes de ir trabalhar. Então é uma rotina que eu cumpro sem problema nenhum, estando mal, estando bem. Na verdade, eu me sinto bem fazendo isso nos 23 anos de profissão. Então, perseverança leva tempo. A rotina tem que ser desenvolvida desde muito cedo. É claro, quanto mais cedo, mais rápido você pode atingir os seus objetivos. Então, hábito, persistência,
disciplina depende de tempo, assim como a perseverança, que acaba amplificando a disciplina. Eu vou citar aqui mais alguns exemplos, como um dos que eu considero mais especiais. Quando eu estava estudando para concursos públicos, eu ficava em casa estudando das 7 da manhã às 9 horas da noite, só parava para almoçar, jantar e tomar banho. Isso durante 3 meses, não assistia televisão, não parava para nada. Na época não tinha celular, uma coisa menos para atrapalhar. E acabei sendo aprovado em alguns concursos. 2 em primeiro lugar, alguns estaduais, quase que eu passei no concurso federal. Ainda bem que eu não passei, não teria o perfil na aeronáutica, mas eu estudei muito para ser aprovado e fiquei, das 12 vagas, eu fiquei em 20º por 0,2 pontos, ou seja, bateu na trave, isso um concurso entre todos os dentistas do Brasil. Enfim, é uma disciplina que eu assumi. Aliás, a única coisa que me fez parar foi o acidente, aquele episódio das Torres Gêmeas, quando caíram, foi bem no 11 de setembro de 2001, eu lembro bem o que eu estava fazendo naquele momento. Para você desenvolver a disciplina, eu me incluo, para nós desenvolvermos a disciplina, é necessário também alguns autodesafios. Por exemplo, 8 meses sem comer chocolate, eu já fiz isso. Faz mais de 10 anos que eu não tomo bebida alcoólica. Ah, você não gostava? Não, eu gostava. Foi um desafio que eu me coloquei para saber se eu estou disposto a assumir qualquer risco, qualquer compromisso em nome do seu objetivo. Isso é interessante também, é uma tática que muitos atletas usam, que eu já percebi nas entrelinhas desse livro, a mesma coisa aqui. Eu já vi nadadores olímpicos dizendo, eu fiquei 7 anos sem comer pizza ou tomar uma taça de vinho, mas eu consegui uma medalha olímpica recentemente, na última Olimpíada, não nessa, na outra Olimpíada. Um brasileiro conseguiu o 3º lugar, ele treinava nos Estados Unidos e conseguiu a sua tão sonhada medalha olímpica depois de muito sacrifício, perseverança. Ele se impôs alguns desafios, autodesafios e o hábito. Certo, pessoal? A disciplina, para mim, é um pouco, aliás, é tudo isso. Grande abraço, boa disciplina, boas regras, que você atinja todos os seus objetivos e leia esse livro e saiba muito mais. Até a próxima, pessoal.